Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Faisal Fakir e todo mundo que veio aqui através do canal do Nathaniel Guambi, seja muito, muito, muito bem-vindo ao canal e desse jeito que eu vos recebo ao meu canal. E hoje pessoal, como vídeo inicial depois da recepção aqui do Nathaniel Guambi, eu vou contar-vos um pouquinho sobre mim, vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória e vou-vos contar como é que eu fiz para chegar aqui no Brasil, que não foi fácil, foi uma luta muito, muito, muito forte mesmo, mas no final deu certo. E para tal eu organizei, com a ajuda dos meus amigos, uma parte da história, da minha história, e não só dos meus colegas de Moçambique, até chegarmos aqui no Brasil. Não foi uma coisa assim repentina, da noite por dia, não foi fácil, foi resultado de união entre nós e de muito sacrifício, como vocês vão entender ao longo do vídeo. Então, a quem ainda não subscreveu ao canal, por favor, subscreva-se e deixa o like, deixa aqui nos comentários o que achou, o que pensa sobre, o que vai pensar sobre o vídeo, né, que vai ver. E família, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal e sem mais delongas, vamos ao vídeo que eu preparei para vós hoje. Tomara que vocês curtam muito, 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 muito o vídeo. Bye! Hoje, estou do outro lado do oceano a estudar, mas não esqueço de onde vim e de como quase não cheguei. O que aconteceu conosco não deveria ter acontecido com mais ninguém. Educação não é luxo, não é favor, é direito. E quando esse direito nos é negado, nós gritamos, nós ocupamos, nós resistimos. Mais de 30 estudantes bolseiros viram o sonho de estudar no Brasil frustrado pelo Instituto de Bolsas de Moçambique, que alega não ter dinheiro para custear a viagem. Eu bem me lembro do dia como se fosse hoje, a pasta nas costas, o nome na lista de aprovados. Eu tinha sido admitida para a Unilab no Brasil. Era a minha chance, sair da minha província com tudo o que tinha e principalmente com o que eu não podia perder, a esperança. Me despedi da minha família como quem vai navegar para um novo mundo. Era só chegar em Maputo, pegar o avião e atravessar o oceano. Mas ninguém estava preparado para o que viria. Fomos solicitados no Centro Cultural Brasil-Moçambique e aquela senhora nos pressionou a dizer que quem não ter documentos prontos até sexta-feira não vai viajar. Foi um desafio. Fomos atrás de documentos que tínhamos em falta. Acreditem, uma semana a comer só banana. Nem tinha tempo de cozinhar. Nem tinha tempo de parar em casa. Só chegávamos em casa a dormir. Dia seguinte estamos a sair logo de madrugada atrás dos ministérios de Maputo. Uma cidade bem grande. Não conhecíamos nenhum lugar. Chegamos lá no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Vieram os homens de terno. Subiram lá em cima. Tiveram a conversa deles. Nos deu a informação dizendo que o governo teve uma queda de orçamento. Que nós já não havia chance de viajar. Cadê meu dinheiro? O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Como eu vou pagar meu pai? Muitas coisas, não? Como dizem os moçambicanos, são maninguecenas. Um dia antes do voo, convocaram-nos para uma reunião. É uma voz despreocupada nos disseram que as nossas viagens haviam sido canceladas, que não teriam dinheiro para nos auxiliar na bolsa. O IBE, Instituto de Bolsas, deixou-nos a saber assim, de repente. Por corte orçamentário, vocês não viajarão mais. Ficamos em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Alguns choraram. Outros ficaram revoltados. Eu fiquei imóvel,
sem acreditar. Mas porque chorar não era a solução, nos unimos rápido e recorremos para a televisão mais próxima e, graças a Deus, eles nos atenderam. Então, nós fomos para o Instituto de Bolsa de Estudo, gritamos, reivindicando aquilo que era nosso por direito, porque não é possível alguém tipo, recusar algo que eles já haviam confirmado. Nenhum milagre poderia acontecer. Ninguém conseguiria 80 mil meticais em menos de 24 horas. Ninguém conseguiria. Então fomos lá, batemos garrafa, batemos mesa, gritamos. Eles fecharam a porta com receio, acredito eu. Fingiram que não estavam, mas eles estavam lá. Voltamos para a televisão para tentar ver se conseguíamos o espaço para expor o nosso caso. Sem sucesso, não tivemos espaço para ser ouvido. E a entidade responsável que poderia garantir a nossa viagem, ou que já havia garantido, era o Instituto de Bolsa de Estudo. Então, eles que poderiam garantir a nossa estadia lá na cidade de Maputo, tendo em conta que eles não cumpriram com aquilo que era o dever deles de disponibilizar a passagem para nós. Então ficamos lá. No primeiro dia, não sei se eles pensaram que nós podíamos desistir, mas pelo menos eu em particular já havia ativado a minha mente que só sairia de lá com as passagens em mão. Passamos o primeiro dia, segundo dia, terceiro, foram dias difíceis, dias que pegamos chuva, foram dias de fome, mas porque tínhamos um propósito, nós tínhamos que permanecer até o final. A maioria de nós estava longe de casa, sem lugar para dormir, sem dinheiro para voltar. Abandonados. Ligamos, mandamos mensagens, fomos até o escritório do IBE, ao ministério. A diretora nos evitava. Ninguém assumia absolutamente nada. Foi aí que decidimos. Se o Estado não ia nos dar uma resposta, nós seríamos a própria pergunta. Acampamos em frente ao Instituto Nacional de Bolsas, com pedaços de caixas de papelão, lençóis e cobertores emprestados. Dormíamos no chão frio, com fome e sem saber o dia de amanhã. A cidade passava por nós, apressada, mas alguns pararam, escutaram e decidiram juntar-se. Influenciadores, ativistas, pessoas comuns e televisões. Trouxeram pão, água, carinho. Trataram-nos como seres humanos, como filhos de alguém. A nossa história começou a se espalhar nas redes sociais, nas televisões. A pergunta ecoava: como o governo abandona os seus melhores estudantes assim? O Instituto dizia que não havia nada a se fazer, que cada um se virasse, que se quiséssemos mesmo ir ao Brasil, que pagássemos do nosso bolso. Como? Se mal tínhamos como comer. Foram 6 dias, 7 noites sob o céu incerto. Cada manhã, uma esperança. Cada noite, um medo novo. Mas a luta não parava. A solidariedade crescia. A vergonha do governo aumentava. Até que um anúncio inesperado chegou. Uma companhia de seguros, tocada pela situação, decidiu desbloquear os fundos. O valor seria suficiente para a compra das passagens de todos. Cara, Domingos, foi tanta pressão naquele momento, tanta aflição. Vocês estão atrasados, as passagens já estão prontas, simplesmente falta vocês. Vocês já têm dia X, têm que viajar. Ei, pessoas corriam daqui para aqui, tentavam fazer meios. Dinheiro estava a faltar, tinham que ligar de novo para os familiares, só pedir dinheiro porque falta documento X. Ok, fizemos tudo tão rápido, conseguimos, vamos salar o visto. No dia que era suposto irmos pegar as passagens, chegamos lá, a informação que nos deram era outra. Em vez das passagens, eles nos dão a notícia de que o governo não tem um orçamento para custear as nossas viagens e que não tinha um valor para pagar a passagem. Como não tem valor para pagar a passagem se nos apertaram, nos sufocaram falando que
Já está tudo ali, simplesmente faltam os nossos documentos. Tínhamos que estar aqui no Brasil 2 dias depois. Como é que havíamos de pegar dinheiro? 80.000 do dia para a noite. Já gastamos tanto, tanto, mas tanto com outros documentos que estavam a nos apertar para tratar. Colegas meus venderam talhão. Pessoas venderam suas coisas. Eu estava a estudar, tranquei a minha matrícula. Porque acreditei no que me falaram. Mas depois estão a vir falar que não tem passagem. Como não tem passagem? Vocês saíram de Cabo Delgado, Niassa, lá longe. Deixaram suas famílias. Porque estão aí para o Brasil, estão aí terminar documentos de sair. Naquele dia, além de passagem, nós tínhamos que receber um certo valor para podermos nos sustentar pelo menos nos primeiros dias. Tenho colegas que estavam a viver à rasca de favor e tinha simplesmente alguns dias naquelas casas. E depois estão a falar que temos que pagar a passagem com o nosso próprio dinheiro. Onde vamos tirar esse dinheiro se nem dinheiro para ficar em casa de aluguel não tinha? Foi um momento de tristeza. Fizemos barulho, tudo mais. No meio desse barulho sai alguém, um jovem guiado por Deus, perguntando o que está a se passar, se sensibilizou para a nossa situação. Viu que o que eles estavam falando não tinha cabimento. Aquele jovem ficou a fazer live para a notícia achar a público, né? Já que falaram que ia achar a público. Ele fazia live e nós ficávamos aí tentando, nos esforçando. Foi um dia de muita luta, corações quebrantados. Eu, em particular, eu fiquei tão triste, eu não sabia como ia falar para os meus pais. Tanto que quando deram a notícia, eu subi lá em cima na embaixada. Teve um momento em que começamos a dormir ali no IB, para que pelo menos nos atendessem, porque nem notícia, nenhuma informação, nem explicação sequer estavam a dar. Passamos fome, dormimos mal, pessoas ficaram doentes, um amigo meu quase foi atropelado. O moço que estava a fazer a live, graças a Deus, naquele momento, antes de ir para a esquadra, conseguimos falar com os policiais, delegacia aqui, né? Conseguimos falar com os policiais para que o deixassem. Os policiais o deixou. Ele continuou conosco, se sensibilizou, nos ajudava dia após dia, estava ali conosco. Nós já dormir ali naquele local, ele estava ali. Nós já passar fome, ele passando fome conosco e ainda tirando tudo aquilo que ele tinha para poder nos ajudar. Nunca dormi no chão, nunca dormi numa rua, mas por causa do que fizeram conosco, tive que dormir na rua, tive que passar fome lá. Teve noite que choveu, eu já sou uma pessoa que é uma doentia. Onde toma banho? Quem vai nos alimentar? Os rapazes, eu não sei se alguém alguma vez visitou a delegacia para saber como é. Não sei, mas eles tinham que tomar banho na esquadra. E tomar banho na delegacia. Já imaginaram crianças que saíram com um sonho? Eu saí de casa com um sonho, meu amigo saiu com um sonho. E ter que tomar banho na delegacia. Com todos aqueles ladrões, todos aqueles. Uma pessoa que saiu da sua província despedindo, mãe, vou para Maputo. E lá eu vou para o Brasil. Chegando lá, esquadra. Como é que vocês imaginam como é que é essa situação de tomar banho na esquadra? Qualquer coisa podia acontecer com eles lá. Nós, as meninas, por sorte, graças a Deus, o Carlos disponibilizou sua casa para que a gente fosse lá e tomar banho lá. Alimentação, comíamos coisas que as pessoas que sensibilizavam conosco não estavam.
Foi um momento muito triste, um momento de luta, batalha, lamentações, mas aprendemos que a união faz a força. Pois se não tivéssemos nos unido, acredito eu que não havíamos de conseguir. Se o Carlos não tivesse nos apoiado, fazendo lives e lives, para que as pessoas vissem a nossa situação, acredito eu que não havíamos de conseguir. Quando nos foi confirmado o embarque, ninguém acreditava. Choramos, gritamos, abraçamos. Era o fim de uma espera e o começo de tudo. Naquele avião não levávamos só malas, levávamos cicatrizes, levávamos o nome de quem nos apoiou, levávamos um lembrete que lutar vale a pena. Sem apoio, todos decidimos lutar pela mesma causa, um sonho a realizar. Hoje, estudo longe do país e do continente, mas me lembro de como quase fui impedido de exercer aquilo que era o meu direito, a educação. Fui aprovado na Unilab, no Brasil, era a minha chance. Uma das partes cheias de grande esperança para mim e para meus familiares. Mas tudo aquilo parecia não ser verdade. Jovens de nacionalidade moçambicana, provenientes de várias províncias de Moçambique, lutaram com o intuito de poder vencer, com o intuito de poder resgatar aquilo que era o seu direito, a educação. Esta não é só a minha história, é a história de todos nós, que mesmo quando fomos deixados à deriva, navegamos juntos até o outro lado. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, só para entender-se um pouco mais ou menos qual foi a minha trajetória, quais foram as dificuldades que eu passei antes de chegar cá. Eu trouxe esse vídeo, mas eu vou trazer aí com o tempo, nós vamos explorar mais vídeos, mais conteúdos e vocês vão poder conhecer-me mais e fazer parte da minha história e juntos formamos uma família. Vai!